Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus seja a nossa companhia de caminhada hoje e sempre. Vamos nesse vídeo conhecer uma nova lição do livro Pontos e Contos, um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a lição número 26 de título A Serva Nervosa. A senhora Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos, aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade, e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante as nobres qualidades que lhe exornavam o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer, e não me resigno a determinadas situações. Mas a senhora não vê as entidades espirituais e não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem intencionado. Sim, respondia confundida. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos, eles conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga. Registro-lhes convites generosos. Explicam-me os impositivos de trabalho. Salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me incoercível mal-estar e indizível temor. E por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, de aflitos, de desesperados da sorte que me cercariam mesmo neste mundo? Realmente não posso. Eu não me sinto preparado. Perante afirmativas tão peremptórias, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer, se não aguardar a renovação de atitudes por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços de caridade cristã, rogava-lhe com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão de fraternidade e de luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós. Dispomos de belas oportunidades de tempo e de excessivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar? Quanto consolo a distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa ferida no amor próprio. E os meus nervos? Perguntava. E denunciando a recôndita má vontade, acrescentava:
receio igualmente as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto, objetava o companheiro previdente. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava, irritadiça. E meus nervos doentes? É impossível. Joaquim sorria algo desencantado e continuava observando. Não transformes pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação, ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com o Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando intempestiva. Minha saúde não permite. Não disponho de enfibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente, não posso. Como o esposo a fitasse serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía enfadada. Isso é assunto para outra reencarnação. Nas reuniões doutrinárias, era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha caridosa, que desde muito a precedera no túmulo. Vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas às soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Por que a irritabilidade perante a dor? Porventura, dela estaríamos isentos? Obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade, para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante as paisagens dolorosas não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitirias, acaso, a concessão celestial sem responsabilidade terrestre, ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado, minha filha? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte, e se lhes ouves a voz, é imperioso recordar que não deterias semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto,
apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida e exausta. E como a sabedoria divina não pôde esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente com a passagem dos anos. Rolavam os dias devagarinho. Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente. Recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim se dedicava quanto lhe era possível ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel ao campo, até o fim do dia. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada e sem ninguém. Estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara. No entanto, não conseguia pacificar o seu íntimo. A solidão assustava. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheira-o. Como retomar as possibilidades mediúnicas de outra época? Inquiria Tristonha. Faces engelhadas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa e mais 2 irmãs. Pedia mensagem mais íntima, em renovada orientação materna, de modo a solver o seu problema mediúnico. Fim da sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-se da clarividência. Aguardava ansiosa o instante de rever o esposo inolvidável e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, em terna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu por fim, em voz muito triste. Ah, Mercedes, Mercedes, por mais de 20 anos, convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demorastes tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste
nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti, e agora é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu! Exclamou a viúva amargurada. Será mesmo impossível? E ante as suas lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha angustiadamente. Sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto. A tua tarefa mediúnica, incontestavelmente agora, é assunto para outra reencarnação. Por vezes, ao ter contato com uma história como essa, que acabamos de conhecer, eu me faço a seguinte pergunta. Será que eu, aqui agora, nesse processo reencarnatório, que é muito importante, não estou realizando e fazendo escolhas muito parecidas com as escolhas feitas pela personagem de nome Mercedes Nunes? Interrogação. Minhas escolhas não estão se aproximando das escolhas dela? Porque aqui no relato nós temos as escolhas que ela fez, algumas, e também as consequências. E não foram boas consequências. A senhora Mercedes Nunes, que é a serva nervosa, desde muito chamada à tarefa espiritual. Então, no plano espiritual, ela foi convocada. Mercedes, vem aqui. É o seguinte. Você tem um passado espiritual que não é bom, que não é elevado. Você cometeu sérios erros. Então, vamos te dar a seguinte oportunidade. Para você quitar aqueles erros, aqueles débitos, e para você progredir, evoluir, se melhorar, nós vamos te dar todas as oportunidades e as possibilidades para você exercer a mediunidade a serviço dos sofredores. É isso. O objetivo é esse, o trabalho é esse, e é isso que você vai precisar fazer. Mediunidade a serviço dos outros. Não é mediunidade gratuita, não é mediunidade para você vender ou fazer dinheiro com ela. Não é mediunidade para você dizer eu vejo isso, vejo aquilo e fazer inveja nos outros. Não. É mediunidade para você trabalhar. Porque lá atrás você errou. É a tua chance de redenção. Certo? Está tudo preparado. Você só vai ter um trabalho. Você reencarna, cresce. Em determinado momento você começa a estudar a mediunidade dentro da doutrina espírita e vai exercer essa mediunidade. Bom, coloca a serviço de quem sofre. Nós estaremos te amparando, te auxiliando, apoiando, te instruindo. E tudo vai dar certo. Combinado? Era só isso. Difícil? Não. Mas não se adaptar aos serviços mediúnicos. Ah, eu não me adapto. Que postura é essa? Vamos lá. Que postura é essa? Sou extremamente nervosa. Como assim? A visão de almas sofredoras e pessoas doentes me apavora. Como assim? Causa-me incoercível mal-estar e indizível terror. Mas ela sabia disso. A mediunidade
vamos abrir aqui um parênteses para uma rápida reflexão sobre mediunidade. Mediunidade, ela é uma faculdade que a pessoa tem ou não aflorada, na qual ela pode ou não ter contato direto e aberto com o plano espiritual. Todo mundo tem a mediunidade, mas ela pode não estar aberta ou aflorada. Mas isso não significa que eu não tenho a influência, não posso captar a intuição, mesmo que eu não tenha ela aflorada. Para algumas pessoas, a mediunidade, sim, ela acaba se aflorando, se desenvolvendo. E a pessoa então começa a ter contato direto com o plano espiritual. Ela vê espíritos, ela ouve espíritos, etc. A mediunidade não é gratuita, nunca vai ser gratuita. Quando um homem ou uma mulher vai reencarnar e ele tem uma missão ligada à mediunidade, por exemplo, o autor mediúnico deste livro, que é Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual é irmão X. O mediúnico foi o médium que escreveu, Francisco Cândido Xavier. O Chico, antes dele reencarnar, ele recebeu um tratamento espiritual no plano espiritual, para que as faculdades mediúnicas dele fossem potencializadas, tivessem esse florescer. Então, o médium ou a médium, ele ou ela é preparado no plano espiritual, antes de reencarnar. Ele sabe ou ela sabe, sim, que isso vai acontecer. Sabe. Esquece. Tem lá o esquecimento quando a gente nasce. Mas ele sabe, sim, lá no fundo, que ele veio com esse papel. Então, todos os médiuns, todos foram trabalhados no plano espiritual, nos laboratórios espirituais, para que a mediunidade pudesse aflorar. Se eu, por exemplo, não tenho a clarevidência, não tenho a psicografia, enfim, não tenho nenhuma mediunidade aflorada, é porque eu não fui trabalhado nesse ponto no plano espiritual. Um dos livros de André Luiz nos explica isso. Acredito que seja nos domínios da mediunidade, mas não tenho certeza. Mas a explicação está em um dos livros dele, e aí é importante que leiamos todos os livros de André Luiz. Porque são instruções, né? Então, a nossa queridíssima Mercedes foi trabalhada no plano espiritual. O quanto não foi investido nessa mulher? Interrogação. Ficaram um tempão lá cuidando dela, desenvolvendo a mediunidade, instruindo ela, mostrando certo e errado, o que ia acontecer, o que não vai acontecer, etc, etc. Investiram um baita tempo, energia, para que ela reencarnasse. Ela reencarna. Reencarna numa posição favorável financeiramente, de marido, nenhum problema. E aí ela simplesmente diz que não posso, sou extremamente nervosa. Aí é demais, né? Aí é demais. Como é que uma pessoa diz um negócio desse? Que eu tenho, me apavora ver espírito, que me apavora mal-estar. Ah, pelo amor de Deus! Porque ela leva um esculacho da mãe dela aqui por 2 vezes. Um verdadeiro esculacho. E é o que ela merece. Porque uma mulher que tem tanto investimento, que recebe tanto investimento, e se comporta desta maneira, não pode receber aplauso, né? Não pode receber aplauso. Não vai receber aplauso nem afago. Um troféuzinho para ela, porque ela simplesmente foi egoísta o tempo inteiro. Infantil egoísta, infantil egoísta. E tinha o exemplo do marido. O exemplo do marido.
Mediunidade, quando se reencarna e ela é aflorada, ela não é gratuita, ela não serve para brincar, é para servir o outro. Porque o médium, em geral, não é regra, mas em geral, ele vacilou forte lá atrás. Errou feio lá no passado. Feio, feio, feio. E é uma maneira dele se redimir. Porque a mediunidade, no trabalho, no serviço a quem sofre, ela é maravilhosa. Pô, nós estamos aqui conversando dessa história porque esse cara aqui, Francisco Cândido Xavier, não agiu como Mercedes. Colocou a mediunidade dele a serviço dos outros. Porque ele podia falar, não quero saber disso não, vou ficar escrevendo um livro não. Vou pra praia, vou namorar, vou assistir uma série, né, Netflix, vou ficar aqui nas bobagens do mundo, nas futilidades do mundo. Ele podia escolher isso? Podia. Escolheu? Não. Ele escolheu que ele ia colocar a mediunidade dele a serviço dos outros. E todo o dinheiro arrecadado ele doou. Porque ele dizia, o livro não é meu, o livro é do Espírito. Sem dúvida. O livro, quem editou foi o Espírito. Quem redigiu foi ele. Um trabalho em dupla. Porque a gente não faz nada sozinho. O Espírito precisou do Chico, o Chico precisou do Espírito para desenvolver a mediunidade dele, para colocar a mediunidade dele abençoada a serviço dos outros. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar. E como ele partiu? Como é que ele desencarnou? Como é que ele chega ao plano espiritual? Com a paz do trabalhador fiel ao campo até o fim do dia. Este homem, Joaquim, trabalhou desde sempre até o final de sua reencarnação a serviço da seara de Jesus. O trabalhador fiel ao campo até o fim do dia. É uma metáfora. Que vitória! É aquele que chega do outro lado, no plano espiritual, como? Em paz. Fiz o que eu precisava fazer, dei o meu máximo, errei, mas busquei mais acertar do que errar. E é exatamente isso que nós precisamos desejar. O que Joaquim fez. E nunca desejar os caprichos pessoais de Mercedes. Caprichos. Porque ela que tinha tanto foi perdendo. Como a sabedoria divina não pode esperar caprichos humanos, a fim de que se processe a obra de aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva nervosa, imprevidente, minguaram. Foi diminuindo, até desaparecer completamente. Acabou. Você não quer, você não deseja ter isso? Não. Então nós vamos tirar de você. Vai ficar assim. Então ela fica sem a companhia dos espíritos, sem a companhia do marido, sem o trabalho, ela fica sem nada. Sobra ela com ela mesma. Aí é a hora do vamos ver, né? Eu comigo mesmo. E aí, como é que vai ser? Uma mulher toda caprichosa, resolva-se com você agora. A esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Uma pessoa que nunca aceitou o trabalho a serviço do outro, ponto. E ela vai se refugiando, ela vai se recolhendo, ela vai se encolhendo. Uma mulher que poderia ter sido grande,
ficou pequenininha, pequenininha, quase insignificante. A mãe desencarnada de Mercedes, quantas vezes a chamou no cantão, vem cá, vamos conversar. Meu, você está fazendo tudo errado. Aqui, ó. Obstáculo é serviço educativo. Obstáculo é serviço educativo para aquele que encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Entre outras questões. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando melhor o tempo. O tempo. Mas aí, no final, ela não tem mais mediunidade, não tem mais nada, vai buscar a conversa com a mãe. Busca uma outra médium para buscar uma mensagem ou algo. Mas qual o sentido disso? Você tinha isso nas mãos. E você jogou fora e agora você volta a buscar isso. Com qual o sentido? Qual o objetivo? Bom, aí a história se repete, né? Lamúria, reclamação, fica chorando. Bom, a alma ulcerada, a mãe diz, Mercedes, mais de 20 anos, 2 décadas, cara. 2 décadas, convidei teu coração à redentora tarefa. Todos cansamos, muitas vezes, de ficar convidando a outro. Chega uma hora que deixemos os outros com eles mesmos. 20 anos, cara. Ficamos aqui te convidando, vem, minha filha. Você por 20 anos nos fez de palhaço. Com seus caprichos infantis. É isso que eu falaria para ela, mas não sou mãe dela, né? Por que te demorastes tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Você está para desencarnar agora. Não tem mais espaço para você realizar o que precisava ser realizado. Bom, enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. Esse era o ser humano, Mercedes Nunes. O tempo não podia esperar por ti, agora é necessário que você espere pelo tempo. Agora você vai ter que esperar. E uma nova oportunidade como essa não vai chegar tão cedo e tão fácil. Vai ter que pelejar. Vamos lá, de novo, volta para cá. E eu? Estou vacilando assim? Estou pisando na bola assim? Estou brincando com o tempo? Tua tarefa mediúnica, incontestavelmente, agora é assunto para outra reencarnação. Não é isso que ela falava? Não, mediunidade é para outra reencarnação. Então, quando a gente escuta, né, esses homens e mulheres que falam esse tipo de coisa, hão de se arrepender, porque vale o aqui e agora. Aqui e agora. A gente tem que fazer aqui e agora, tem que melhorar aqui e agora, a gente tem que elevar aqui e agora, tem que servir aqui e agora. Porque é muito sério. Uma reencarnação é algo muito sério. E poucos levam a sério. Aqui no Livro dos Espíritos, vamos ver aqui a seguinte questão. Escolha das provas, 258. Ela escolheu. Prova, claro que ela escolheu. Mediunidade, claro que ela escolheu. Quando em estado de desencarne e antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Caso dela. Ela tinha consciência e
previsão do que ela poderia ou não fazer? Resposta. O espírito próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então ela não foi obrigada a ter mediunidade, ela não foi obrigada a desenvolver a mediunidade. Ela mesma, que entendeu a necessidade, foi trabalhada no plano espiritual para ser uma grande servidora, se tornou um zero à esquerda. Deus não lhe impõe então tribulações da vida como castigo? Era castigo a mediunidade dela? Porque ela se colocou como castigada, né? Era castigo? Resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. Tudo é responsabilidade desta mulher. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? O que dirige? O que faz ele escolher as provas que ele quer suportar? No caso dela. A questão 264, resposta. Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Essa prova me faz avançar rapidamente? Vai liberar minha consciência? Vou ficar mais em paz? Vai. Então eu quero essa. Aí chegar aqui, faz o que ela fez. E por último, para encerrar, 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Porque o nosso amigo Joaquim desencarnou, plano espiritual. A nossa amiga Mercedes desencarnou, foi para o plano espiritual. Como é que eles são acolhidos na pátria espiritual? Resposta. O espírito do justo é acolhido como um irmão bem-aventurado, caso de Joaquim, que é esperado a longo tempo. Já o espírito do perverso, como um ser que se enganou. Mercedes foi perversa? Foi. Porque ela não quis auxiliar a ninguém, exceto a ela mesma. Pensemos nós, estou sendo perverso e egoísta? Fica a reflexão para cada um de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.